Olá, estudantes da segunda série. Eu sou a professora Gisele Souza, da disciplina de Educação Física. E hoje vamos conversar sobre origem dos jogos e brincadeiras. Vamos lá? Qual que é o objetivo? É compreender os contextos históricos e culturais dos jogos e brincadeiras. Então, a gente vai compreender aqui um pouco do histórico, da cultura dos jogos e brincadeiras. E o que nós sabemos? Então, você lembra o que são jogos? Você lembra qual é a definição de jogos? Está lembrado, sim? Como os jogos surgiram? Em que época que eles surgiram? Como eles surgiram? Para que eles surgiram? Qual que era a prioridade deles? Qual a diferença entre jogo e o esporte? Sabe a diferença do jogo e do esporte? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nessa aula e vamos discutir a diferença do jogo e do esporte, quais são os jogos, como eles surgiram. Então, primeiro vamos definir o que são jogos, né? O jogo pode ser entendido como uma atividade que segue uma estrutura e regra definida, com uma sequência de etapas e uma lógica que se repete. Então, os jogos têm umas regras definidas, né? Não é que nem o esporte tem regra definida, tem regras assim, você tem umas regras definidas que podem ser alteradas durante o jogo, né? Então, é isso que é o jogo. Então, é uma estrutura com regra definida, com uma sequência de etapas e uma lógica que se repete. Então, aqui, nós temos aqui o jogo de caçador, né? Então, tá aqui, ó, umas crianças jogando o caçador aqui. Então, a diferença entre jogo e o esporte. Então, vamos lá, primeiro, definir o que é jogo. O jogo é definido como uma atividade de caráter lúdico. Lúdico quer dizer brincar, então, uma caráter de brincadeira, com normas livremente estabelecidas pelos praticantes. Então, as regras ali, as normas, os praticantes vão criando entre eles, entendeu? Não são regras assim pré-estabelecidas que tem que ser desse jeito. Não, eles podem no começo do jogo começar a combinar algumas regras e depois eles podem mudar as regras, não no meio do jogo, mas ali conversando, né? Vamos mudar essa regra e daí fazem um jogo, novamente um jogo com outras regras. Mas o esporte não. O esporte, por sua vez, tem regras pré-estabelecidas. O esporte tem regras mesmo, assim, regras que são ali feitas, pelas diferentes instituições que regem cada modalidade. Sejam modalidades esportivas, sejam ligas, federações, confederações ou comitê olímpicos. Então, o esporte, ele tem ali regras pré-estabelecidas, né? Então, eles regem cada modalidade esportiva, confederações ou comitê olímpicos, né? Então, atividade número 1. Vamos diferenciar o jogo e brincadeiras. Escreva em seu caderno a diferença de jogos e brincadeiras. Depois, reflita sobre qual a importância de cada um. Então, vocês vão ali pensar sobre o que é jogo e o que é brincadeira, né? O que é jogo para você e o que é brincadeira. Aí, vão refletir e colocar a importância de cada uma para vocês. Então, eu vou dar um tempinho para vocês.
Voltamos! E aí? Fez aquela reflexão? Diferenciou o jogo de brincadeira? Então, o jogo, que a gente já viu ali, ele tem regras. Mas as regras não são regras inflexíveis. Elas são flexíveis, as regras. Pode ser mudada, pode ser adaptada ao local, como melhor for para jogar. E as brincadeiras? As brincadeiras são que surgem, nem sempre tem regras, é o brincar. Você pode brincar de esconde-esconde, brincar. Isso é brincadeiras, elas não têm umas regras estabelecidas, elas são bem flexíveis as regras das brincadeiras, né? Então essa é a diferença, né? Então, qual é a importância de cada um, né? Qual é a importância de brincar? O brincar, né, é importante para as crianças, para qualquer idade, o brincar. Você quer brincar de esconde-esconde, brincar né? É legal brincar, a brincadeira. E o jogo também é importante, porque o jogo, ele muitas vezes mostra algumas regras, mostra a importância de você seguir essas regras, né? Então, a importância para mim do jogo e da brincadeira são essas, do brincar, porque todas as pessoas devem brincar em algum momento, né? Pelo seu lazer, em algum momento, e o jogo por ter algumas regras, ensinar algumas regras, ensinar alguns limites para criança e também para o adolescente e também para o adulto, né? Então vamos continuar a nossa conversa aí e vamos ver como é que surgiu os jogos e as brincadeiras. Então, o Kishimoto, em 93, afirma que os jogos foram transmitidos de pais para filhos. Esses jogos foram transmitidos de geração em geração, por meio de conhecimentos empíricos e permanecem na memória infantil. Então, o pai ali, ele pegou e transmitiu um jogo que o seu pai transmitiu, que seu avô transmitiu para o seu pai. Então, na verdade, ele vai transmitindo jogos com aquelas regras que ele conheceu, né? E vão de pai para filho. Então, na verdade, o jogo não tem uma origem, né? A origem é ali que foi transmitido, e o que acontece com o jogo? Muitas vezes é mudando as regras do jogo conforme, porque como ele é transmitido, né? E de repente o pai fala assim, eu não gosto dessa regra desse jogo, ou ela tira, ou ele muda, e a criança aprende assim, de repente também não gosta, passa para o seu filho assim, e assim vai, né? Então, por isso que o jogo, ele afirma que o jogo é transmitido de pais para filhos, né? E como os jogos surgem? Né? Os jogos são quase tão antigos quanto a história da humanidade, sendo encontrados em escavações arqueológicas datadas centenas de anos. Então, o jogo ele surge como forma de lazer, né? Então, em alguns momentos, eles, né, anos e anos lá, na pré-história já, né, eles faziam esses jogos, né, cada um com o seu jogo, com a sua realidade, para se distrair, para ter esse momento de lazer. Entretanto, os jogos se alteram ao longo do tempo, principalmente devido à evolução tecnológica. Assim, os jogos eletrônicos ganharam espaço no cotidiano das pessoas. Então, como eu falei para vocês lá, né, vai mudando de geração em geração até chegar nos jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos que muda toda essa regra do jogo que é passar de pai para filho, né? Claro que nós conseguimos acessar alguns jogos eletrônicos, os jogos antigos, como dama, xadrez, né? Mas a gente pode jogar ele online também. Então, quais são os futuros dos jogos, das brincadeiras? O que vocês acham que é o futuro dos jogos e das brincadeiras? Então, vamos lá. Com a evolução da tecnológica, muitos jogos que antes estavam presentes exclusivamente de forma física, hoje estão disponíveis de forma virtual. Então, vocês podem ver lá que tem alguns jogos chamados Banco Imobiliário, xadrez, damas, né, que são jogos tradicionais, eles estavam presentes de forma física. E hoje vocês podem jogar virtualmente com qualquer pessoa no mundo, né? Pode jogar aqui está aqui no Brasil e a pessoa jogar lá na China. Então você pode estar de forma virtualmente jogando, né? E o futuro dos jogos e brincadeiras. Os jogos eletrônicos são grandes influenciadores na nossa sociedade. Os seus impactos podem ser observados em nossa cultura, no modo de nos relacionarmos e até em benefício da educação. Então, tem alguns jogos, são jogos que hoje, né, você consegue fazer online, né, fazer alguns jogos de benefício da educação. Que tipo de jogo beneficia a educação? Né? É um jogo lá que você pode fazer um jogo matemático, um jogo de língua portuguesa, até mesmo um jogo na aula de educação física aqui, que seja mais fácil de acessar, mais fácil de mostrar para os alunos, né? E qual que são os impactos, né, da sociedade? Então, é essa mudança de a gente sair do tabuleiro e poder jogar com qualquer pessoa ali no mundo, né? Então, isso muda um pouco a nossa cultura, né? E muda o jeito de a gente se relacionar também. Então, atividade número 2. Brincar em tempos passados era diferente de brincar dos dias de hoje. Entreviste pessoas mais velhas e faça as seguintes perguntas. Então, vamos lá.
Nome da brincadeira. Então, sua entrevista vai chegar lá para os seus pais, ou chegar lá para um professor que você conhece, ou para alguém lá e vai perguntar: qual é o nome da brincadeira? Então, qual a brincadeira que você gostava de fazer? Como é que era o nome dela? Quais eram as regras dessa brincadeira, né? Como ela era brincada? Como é que essa brincadeira era brincada? Então, após essa entrevista, compartilhe com os colegas as respostas. Então, você vai ver que legal que você vai fazer essa entrevista aqui com uma pessoa mais velha, lá da sua família, na sua escola, né? Alguém, o inspetor da sua escola, né? Vai fazer essas perguntas para eles. E depois compartilha com os colegas na sala de aula para você ver que legal que são as respostas. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa entrevista aí com as pessoas mais velhas aí e depois mandar um resultado aqui para mim, tá bom? Tempo para vocês.
Então, pessoal, vamos lá. Brincar em tempos passados era diferente de brincar dos dias de hoje. Era bem diferente. Entreviste pessoas mais velhas e faça as seguintes perguntas. Então, eu fui lá, eu peguei e entrevistei aqui os meus pais, né? E perguntei para eles como é que eram as brincadeiras que eles faziam. E lá, minha mãe sacou que ela tinha uma brincadeira que chamava de 5 Marias. Então, o nome da brincadeira que ela gostava de brincar era 5 Marias. E quais eram as regras dessas 5 Marias? Bom, ela me explicou que ela tinha que jogar as 5 Marias e pegar ao mesmo tempo lá, né? Então, era brincado assim, jogava as 5 Marias para cima e pegava. Então, e o legal que ela me contou, assim, que as 5 Marias, eles fabricavam mesmo em casa. Então, eles pegavam um pouquinho de areia e eles costuravam, né? E faziam como se fossem uns travesseirinhos pequenos. E eles mesmos fabricavam essa brincadeira das 5 Marias, né? Aí era legal. E a brincadeira, usava algum meio tecnológico? Não usava, né? Que eu estava explicando para vocês. A brincadeira que ela usava naquela época, ela mesma construía, né? E daí, eu também, né, entrevistei o meu pai. Falei, pai, qual era a brincadeira que você gostava, né? Minha mãe era 5 Marias. Meu pai falou, eu gostava da brincadeira ali de esconde-esconde. Daí eu falei, o nome dessa brincadeira é uma brincadeira que a gente conhece, né? E daí quais eram as regras? Então ele falou que eles tinham que contar até 10, até 30, e as pessoas iam se esconder em locais. Ele contou que tinha que delimitavam os locais, né? Que não podia se esconder. Eles brincavam muito em casa, então eles podiam se esconder nos quartos e tal, então tinha um local certo, né? A brincadeira não usava nenhum meio tecnológico, porque era simplesmente a pessoa. E quando a criança era achada, tinha que bater o 31. Então, no local onde ele contou, ali, né, até 30, que ele falava que era até 30, até 31, na verdade, porque daí a criança falava 31 meu, né? Que ela batia o 31. Então, quando a criança era achada, 31. E no final, ali, quem batesse o 31 por último, quem achou, né? Então a pessoa achou e ela bateu o 31 lá, né? E daí a primeira pessoa que foi achada é que vai contar a próxima vez. Então, eram essas brincadeiras que eles gostavam de brincar, que eram 5 Marias e o esconde-esconde, né? É muito legal fazer essa relação dos jogos antigos com os nossos jogos da atualidade, né? Então, você pode ver que lá, com as pessoas mais velhas que eu entrevistei, não tinha nenhum meio tecnológico, eles não usavam o meio tecnológico. Por que será que eles não usavam o meio tecnológico? Será que não tinha na época? Como é que é, né? Então, eu acredito que não tinha na época deles esse meio tecnológico que a gente tem hoje, né? Então, eles acabavam brincando das brincadeiras que usassem menos meio tecnológico. Bom, e o que nós estudamos hoje? Bom, primeiro a gente estudou o que são jogos. A gente definiu o que são jogos. Então, o que é jogos? Vamos relembrar lá. Jogos são atividades que têm regras, mas são regras flexíveis, que podem ser mudadas durante algum tempo ali, né? Então, os jogos são isso. Eles podem ser mudadas as regras a qualquer momento, ou, né, não é a qualquer momento uma pessoa chega lá e muda a regra, não. A qualquer momento, combinado com a equipe, ela vai lá e muda a regra. Depois nós falamos como os jogos surgem. E a gente percebeu que os jogos eles surgem de pai para filhos, dos avós, né? Então que vai passando esse conhecimento, né? E por isso que vai mudando as regras durante o tempo, né? A diferença entre jogo e esporte, né? Que a principal diferença é que o jogo, os dois têm regras, mas o esporte tem regras pré-estabelecidas, né? E o futuro dos jogos, vemos que, né, nós estamos numa época de muitos jogos eletrônicos, né? E que eles podem ser um benefício tanto na educação quanto, né, principalmente na educação. Então hoje nós estudamos sobre jogos e brincadeiras, né? Aqui tem um pouquinho das nossas referências que a gente usou para a nossa aula de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado e até breve.